capítulo de número 18. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Louvado seja Deus. Então coloque-se em pé. Hoje a mensagem será na parábola chamada de a parábola do credor incompassivo. Mas hoje nós vamos começar lendo só o versículo 21 e 22 por enquanto. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, leiamos todos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, compreender essa doutrina é um grande desafio e colocá-la em prática mais ainda. Deus amado, Deus bendito, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus pelos meus pecados. E quero te pedir perdão também pelos pecados dos meus irmãos nesta noite. E queremos te pedir perdão em nome de Jesus pelas vezes que nós não perdoamos. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque, ó Deus, quem não perdoa é quem não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Ó Pai, hoje nessa hora o Espírito Santo preparou essa mensagem para falar ao coração da igreja do Guará 2. Senhor, então fala poderosamente a nós. Deus, que nessa noite a palavra alcance os nossos corações e que haja cura nesta casa. Se tem alguém aqui com o coração rancoroso, se tem alguém aqui com o coração machucado, se tem alguém que vai assistir esse vídeo, Deus, ó Pai, e não fala com alguém, e não se desenvolve na sua vida espiritual, e não consegue ser feliz, e anda amarrado, amargurado, por falta de perdão, que o Senhor traga a cura em nome de Jesus, por meio da Tua palavra. Ó Deus, ó Pai, transforma o coração do Teu povo, e que nós cada dia sejamos, ó Pai, uma comunidade mais parecida com o Senhor. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor tire o peso do coração do Teu povo, e que o Teu povo se lembre do tamanho do perdão que recebeu em Jesus, para poder perdoar e continuar caminhando em paz. Tudo nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Pedro quis fazer bonito, irmãos. Ele perguntou para o Senhor: Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? E ele achou que ia falar muito. Vou mostrar para Jesus como é que eu tenho um coração bom. Até 7. Quantas vezes você tem perdoado seu irmão? Você tem conseguido perdoar aquela pessoa que peca contra você, que pisa na bola com você, que muitas vezes trai a sua amizade, a sua confiança, que te abandona no meio da caminhada? Como é que você tem reagido, meu amado irmão? Seu coração fica amargurado, rancoroso. Nessa noite, Deus apresenta para você, nessa mensagem, as lições do perdão. As lições do perdão. Eu quero ser bem expositivo e direto para você nessa noite. O texto nos diz, amados irmãos, que a primeira lição do perdão é a seguinte, que não há limites para perdoarmos. Não há limites para perdoarmos. Esses 2 versículos que lemos ensinam isso. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes perdoarei meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus diz com isso? Que você tem que andar com um caderninho, né? E aí você anota o nome do irmão, aí quando ele peca, você bota 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, 4, 5, 10, 100, até 490. Você acha que Jesus quis dizer isso? Não, meu irmão. Pedro queria controlar o perdão. Pedro queria dar o perdão com dificuldade. Pedro queria limitar o perdão. Pedro diz até 7 e usa 7 porque é o número de Deus. É o número da perfeição para o judeu. Jesus então faz o seguinte: pega a perfeição, multiplica pela perfeição e multiplica pela plenitude, porque 7 é o número de Deus.
certo? Nos dias da Bíblia. E 10 era o número da inteireza, da plenitude. Então você pega a perfeição, multiplicada por perfeição, mais plenitude. 7 vezes 7 vezes 10 é 490. Jesus diz isso, amados irmãos, para nos ensinar que não há limites para o perdão. Se você entender o tamanho do perdão que recebeu, você não pode ser mesquinho, você não pode ser tacanho, você não pode ser miserável em liberar perdão para as pessoas. Irmãos, a lição é bonita, mas na prática é difícil. Quem aqui já teve dificuldade de perdoar, levante a mão. Eu estou levantando a mão também. Tem gente que é muito santo, glória a Deus por isso. Né? Meus queridos amigos e irmãos, eu já tive dificuldade de perdoar algumas vezes. Certa feita, irmãos, eu levei alguém em Santiago para trabalhar comigo, para dentro da minha casa, certo? Para comer minha comida, para orar de joelhos com a minha família. E, de repente, em menos de 6 meses, essa pessoa pisa na bola de uma maneira tão feia, tão triste. Irmãos, eu tenho personalidade forte. Graças a Deus, o Senhor tem me trabalhado. Pastor Camargo disse que eu estou muito mais tranquilo desde quando ele chegou aqui. Mas, irmãos, eu fui para cima com todas as forças. E não deveria ter ido. E depois o Senhor me fez pensar, rememorar e fazer-me entender o quanto eu sou pecador. E que eu não tenho que tratar as pessoas conforme elas merecem, porque Deus não me trata da maneira como eu mereço. Então, meu irmão, se o teu irmão pecar contra ti, sabe o que você tem que fazer? Perdoá-lo. Quantas vezes, pastor? 7? Não. Não há limites para o perdão. Se talvez você chegou aqui nessa noite e alguém pecou contra você, alguém te ofendeu, alguém com que você amou, jurou votos, veio à frente da igreja, essa pessoa te traiu, se ela tiver arrependida, em nome de Jesus, perdoa-lhe. A Bíblia diz que você pode perdoar, porque Cristo te perdoou de ofensas infinitas. Então, a primeira lição do perdão, amado irmão, no texto é o seguinte, que não há limites para o perdão. Não tem conta fechada, você não precisa se preocupar. É pleno, é infinito, é ilimitado. Você pode perdoar quantas vezes Deus te der graça para fazê-lo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te dê um coração perdoador. Mas, ao olhar para o texto dessa noite, a palavra do Senhor também nos revela, ao nos mostrar as lições do perdão, que o perdão de Deus é infinito. Não há limites para o meu perdão e para o seu. A gente tem que perdoar de maneira ilimitada. Mas o perdão de Deus é infinito. Olha aí para o texto. Nós vamos caminhar junto do versículo 23 agora até o versículo de número 27. Versículo 23 a 27. Olha aí para a sua Bíblia. Leia comigo junto numa só voz. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, nós não podemos diminuir, amado irmão, o peso de quem perdoa. Quem perdoa, assume a dívida. Quem perdoa, amado irmão, assume o ônus. Quem perdoa, assume a perda. E nesse texto, amados amigos e irmãos, esse Senhor que vai acertar, conta com os seus servos, é o Senhor nosso Deus. Na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E o servo aqui, a palavra usada no grego é escravo. E esse homem, como todos nós um dia teremos que acertar contas com o Senhor no dia final, esse homem foi chamado para o acerto de contas. E aí, amados amigos e irmãos, quando nós olhamos para o texto, para a nossa perplexidade, esse rei vai ajustar conta com todo mundo, passou a fazê-lo, esse servo devia muito, devia 10.000 talentos. Kistemaker, no seu comentário, tenta trazer para nós a história de que haviam homens que recebiam de seus reis regiões para cobrar impostos como responsabilidade. E quando eles não arrecadavam os impostos devidos, eles tinham que pagar, porque estavam roubando muitas vezes. Pois bem, esse homem tem que pagar 10.000 talentos. Você precisa entender o que é 10.000 talentos.
Querido, um talento de prata equivalia a 1 ano de salário mínimo de um trabalhador comum, de alguém que fazia jornada no campo na colheita, para que você tivesse ideia. Então, um talento de prata é 1 ano de trabalho. Se ele deve 1 talento de prata por ano, ele deve 10.000 talentos. Significa que, para pagar a dívida, ele tinha que trabalhar 10.000 anos. Mas, amados irmãos, eu acredito que o talento do texto seja de ouro. E o talento de ouro, amado amigo e irmão, é equivalente a 20 anos de trabalho, de salário mínimo, de um trabalhador comum. Se esse homem deve 10.000 talentos de ouro, ele deve 200.000 anos de salário. É uma dívida impagável. O senhor, para fazê-lo, se arrepender e entender o tamanho da sua dívida, dava para comprar o Guará 2, 3, 4 vezes todinho. Para fazer entender o tamanho da dívida, ele fala, vamos vender a mulher, vamos vender os meninos, vamos vender tudo quanto tem para pagar a dívida, mas não paga. E aí, amado irmão, esse homem cai em si, e ele sabe que esse senhor é bom, e ele se ajoelha, me perdoa, ser paciente comigo, faz uma promessa que não tem condição de cumprir, tudo te pagarei. E aí o texto nos diz, amados irmãos, de maneira graciosa, que esse senhor, o senhor daquele servo, versículo 27, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Sabe o que o texto está querendo ensinar para você e para mim? Que o perdão de Deus não tem fim. Você tem uma dívida eterna contra o Senhor. Você ofendeu o Deus eterno. Você não tem como pagar. Querido, você precisa entender que a sua ofensa é maior quando o nível de autoridade a quem você ofende é maior. E Deus é o Rei da glória. E você não fez caso dele. Não adianta culpar Adão, você também é pecador. Você muitas vezes não tem amado o Senhor como primeira prioridade da sua vida. Você muitas vezes na sua vida não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria. Você muitas vezes pensa somente em si mesmo. Você não investe tempo na presença do Deus eterno. Muitas vezes você pensa coisas que o ofendem. Muitas vezes as suas palavras não glorificam ao Senhor. E você tem uma dívida eterna com o Deus eterno e você não tem como pagar. Não tem. Então, meu querido amigo e irmão, você precisa entender que para ser perdoado, alguém pagou por você. E Anselmo da Cantuária, ou Anselmo de Canterbury, teve lá, na Inglaterra, certo? Foi um dos grandes teólogos da Idade Média, era o arcebispo da Cantuária. E ele escreveu um livro chamado Cur Deo Homo. E nesse livro, querido amigo e irmão, Anselmo explica por que Jesus Cristo tinha que ser Deus e que ser homem. E ele tinha que ser Deus porque somente alguém do tamanho de Deus conseguiria pagar uma dívida infinita a Deus. Mas ele tinha que ser homem porque o homem pecou. E por isso, então, Deus se faz homem sem deixar de ser Deus. E Cristo é o Filho de Deus eterno, sim, mas que se transforma em homem para pagar a minha dívida e para pagar a sua dívida, porque somente alguém do tamanho de Deus podia pagar. Mas como foi a humanidade que pecou, alguém, um ser humano, tinha que morrer no lugar do seu povo, representando o seu povo. Então, querido amigo e irmão, você precisa entender que você merecia a ira de Deus. O seu pecado é uma ofensa eterna, mas Deus te amou em Cristo Jesus, te perdoou, e você confessou o seu pecado, você chorou, e o Senhor disse, pode ir, eu te perdoo, em nome do meu Filho Jesus Cristo. O texto nos ensina que o perdão de Deus é infinito. Irmão, se eu e você recebemos esse perdão infinito, nós vamos ser as pessoas mais felizes desse mundo. Nós vamos ter o coração cheio de alegria. Mesmo no dia da dor, no dia da perda, no dia da angústia, nós teremos paz. Porque nós sabemos que as nossas contas estão certas com o Senhor. E Jesus disse que das mãos dele ninguém nos pode arrebatar. Que bênção maravilhosa. Você recebeu um perdão eterno, um perdão infinito. Louve a Deus, adore a Deus, sirva a Deus, consagre-se a Deus. Se você entendeu o tamanho do perdão que recebeu, você não pode mais viver para si.
você agora vai viver para Cristo Jesus. Primeira lição do perdão é: não há limites, não há limitações para o nosso perdão. Segunda lição, porque o perdão de Deus é infinito. Mas ao olhar para o texto continua nos dando as lições do perdão. E a terceira lição do perdão, querido amigo, irmão, é o seguinte: quem é perdoado deve ser consequente. O perdoado deve ser consequente. A primeira lição foi: não há limitações para o perdão. Segunda lição: o perdão de Deus é infinito. A terceira lição do texto, amados amigos e irmãos, nos ensina que quem é perdoado deve ser consequente. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 28. Versículo 28. Olhe para o texto. Versículo 28 será lido até o versículo de número 30. Eu vou ler o 28, a igreja o 29, nós todos o 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele, entretanto, não quis. Antes indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Irmão, esse homem não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Ele deve 200.000 anos de trabalho. Você sabe o que são 100 denários? 100 denários, queridos amigos e irmãos, são salário equivalente a 100 dias de trabalho de um jornaleiro. Ele tem uma dívida de 200.000 anos de trabalho. Como é que vai pagar? Não tem jeito. E aí, então, ele é perdoado de tudo, um perdão impossível. Só um Deus eterno, infinito, pode dar esse perdão. E agora, então, ele sai dali e encontra um amigo que deve para ele o equivalente a 3 meses e 10 dias de trabalho. Ele recebeu um perdão infinito, ele deveria nem olhar para o cara, mas ele disse: você está me devendo, seu safado. E aí ele virou assim: não, mas é porque eu tive uma dificuldade. Paga, sem vergonha. Não, eu tive uma dificuldade. Ele: você tem que me pagar. E agarrou o irmão pelo coração: me paga, miserável. E ele ali: meu irmão, não, eu vou pagar, me ajuda. Ele: você não vai me pagar nada. Vai para a cadeia, safado. Mandou prender o rapaz. Vai sair daí só quando me pagar. Querido amigo e irmão, é ridícula essa história, não é? Pois é desse jeitinho que você faz quando você deixa de perdoar o seu irmão. Quando você deixa de perdoar quem errou com você e se arrependeu. É literalmente desse jeitinho que você faz. Quem é perdoado deve ser consequente. Deve viver de acordo com o perdão que recebeu. Mas talvez você me diga: mas, reverendo, esse negócio de perdoar é muito difícil. Como é que eu vou chegar? O cara pisou na bola comigo, está vindo aqui na mesma igreja, ele ainda abre um sorriso safado, eu tenho vontade de dar na cara dele. O que eu faço, pastor? Esse mesmo capítulo nos ensina. Olha aí, nós vamos ler junto. Hoje é a exposição mesmo direta que eu estou fazendo com você. Versículo de número 18. O que eu faço se o meu irmão pegou contra mim? Versículo 15. Vamos ler comigo? Vamos lá? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, pisou na bola com você, irmão da igreja. Saiu falando mal de você. Você fala: agora eu vou acabar com a reputação dele. Não, está errado. Se o teu irmão pecou contra ti, o que você vai fazer? Vai sentar, vai reunir com ele. Olha, meu irmão, estou muito chateado com você. Você falou mal de mim. Como é que você faz uma coisa dessa? Se ele falar assim: rapaz, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, me perdoa. Você tem que perdoar. E a Bíblia diz: você ganhou um irmão, louvado seja Deus. Satanás perdeu na vida sua e na vida dele. Mas tem gente que a cabeça dura demais. Você confrontou esse irmão, ou esse irmão que fez algo errado com você, ele não aceitou, o que você tem que fazer? Jesus disse: chama 2 ou 3 testemunhas. E no Antigo Testamento a lei é a seguinte, lá em Deuteronômio: você só prova um fato se você tiver 2 ou 3 testemunhas para provar. E mais ainda, nas cartas pastorais, Paulo dizendo a Timóteo que você só deve aceitar denúncia contra presbítero se tiver 2 ou 3 testemunhas. E aí Jesus está cumprindo a Bíblia aqui quando ensina isso. Olha aí para a sua Bíblia. Versículo de número
16. Vamos ler comigo? Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3. Se, porém, não te ouvir, 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então você confrontou o irmão está ali, de jeito nenhum, não peço perdão. Tem que pedir perdão só para Deus. Tem umas pessoas que dizem isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus, para com isso, né? Peça perdão pelo seu pecado. E aí, de repente, então, vai 2 ou 3. Meu irmão, você está pecando. Olha a besteira que você está fazendo. Você está desagradando a Deus. O Evangelho não ensina a se atuar desse jeito. Se arrependa, tome vergonha na sua cara, ande direito, faça tudo certinho, em nome de Jesus. E o cara pirracento diz, não quero saber, some todo mundo aqui. O que a gente faz com um sujeito desse? Aí a Bíblia diz que você confrontou sozinho, confrontou de 2, dize-o à igreja, certo? Na igreja presbiteriana, dizer à igreja, sabe o que é? É dizer ao conselho, que é representante de Deus e representa a igreja. Então, meu irmão, o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 17, vamos ler comigo? E se ele não os atender, dize-o a... E se recusar a ouvir também a igreja, o que tem que fazer? Considera-o como gentio e publicano, impio. Não é crente. A Bíblia está dizendo que não é crente. A gente tem que prestar atenção nas coisas que a Escritura diz, irmão. E Jesus é tão enfático nisso, falando da autoridade da liderança da igreja, que ele diz o seguinte no 18. Olha aí. Eu vou ler o 18, você o 19. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, está falando de disciplina e de perdão aqui, na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, se desligar alguém da igreja, está desligado no céu. A Bíblia está dizendo aqui. Leva o seu 19 para mim. Vamos o 20? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente pega esse versículo e usa para reunião de oração, né? É muito legal. Pode usar, não tem problema nenhum, não. Mas o primeiro uso dele não é esse, não. O uso dele é o seguinte, onde tiver 2 ou 3 ali sentados na reunião do conselho, confrontou a luz da palavra, o cabra não se arrependeu, desligou o cabra, já era. Não é crente. Irmão, isso aqui é muito sério. A Bíblia trata sobre o perdão. Se a pessoa se arrepende e pede perdão, você tem o dever de perdoar. Mas se a pessoa, meu querido, não se arrependeu, você vai até o conselho. Se a pessoa no conselho não se arrependeu, confrontada pelas Escrituras, a Bíblia diz que é gentio, não faz parte do povo da aliança, publicano, está no meio do povo de Deus, mas ama mais esse mundo, ama mais a mamon, ama mais os prazeres. E muitas vezes, irmãos, a gente vê casos de disciplina na igreja e a gente diz, nosso conselho é tão ruim, não teve piedade nenhuma. Meu irmão, toda vez que você vê uma disciplina aqui, hoje você ouviu uma de manhã, a gente luta sinceramente para cumprir todos esses passos que aqui estão. E, às vezes, esperando um tempo até a mais do que a nossa Constituição exige. Mas você também precisa ser parceiro. Certa feita, irmão, a gente disciplinou alguém aqui que foi para Gandaia, que foi para a Esbórnia, que foi viver no pecado, contrário ao que a Bíblia dizia na sua natureza, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se alguém se diz irmão e vive desse jeito, para você dar um choque nele para ele acordar, você não deveria nem chamar ele para sentar na sua casa na mesa para comer. Aí a gente terminou a disciplina, os irmãos tudo chamando a pessoa para jantar. Tem dó? Como é que a pessoa vai se arrepender? Como é que ela vai entender que ela está fazendo algo errado? A disciplina, irmão, é o desfibrilador de Deus. Já viu o filme? Quando a pessoa está indo lá, tendo uma convulsão assim, parece que vai morrer, e vai entrando ali, né, no PS, aí está ali o Anderson, né, nosso bombeiro, ele está ali dentro do SAMU, e aí o cara do SAMU pega o desfibrilador e pá! E a pessoa não volta, pá! Não volta, pá! Junto com o Austin lá, nosso bombeiro, e aí, e todo mundo, aleluia! Você não vai preocupar se o peito dele está queimado. Ele ressuscitou. E esse é o objetivo. Então, irmão, o perdão é um instrumento de cura.
é um instrumento de reconciliação, é um instrumento de bênção no meio do povo de Deus. Se alguém fez errado com você, se você entendeu o Evangelho, ainda que seu coração sinta totalmente o contrário, está na hora de você dobrar os joelhos e ir atrás da restauração. Essa é uma responsabilidade que o Senhor te deu. Quem é perdoado deve ser consequente. Você tem sido consequente, irmão? Você está retendo perdão para alguém? Você diz, com fulano eu não converso, nem confrontou a pessoa. É assim que a Bíblia manda se atuar? Fica guardando mágoa 5, 10, 20 anos de uma pessoa no coração e o irmão nem sabe. Não tem o direito nem de se defender. E você simplesmente se arroga de juiz, senta no tribunal do seu coração, bate o martelo, dá a sentença, não olhe para a cara desse safado. É assim que a Bíblia diz. Imagine se Deus for te tratar desse jeito. Não é assim não, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem é perdoado deve ser consequente. Ah, por quê, pastor? O senhor está ensinando lição sobre perdão? Por que quem é perdoado deve ser consequente? Sabe por quê, meu irmão? Porque a inconsequência será penalizada. E a nossa última lição do perdão. A inconsequência será penalizada. Primeira lição, não há limites para o perdão. Segunda lição, o perdão de Deus é infinito. Terceira lição, quem é perdoado deve ser consequente. Mas quarta e última lição, amado amigo e irmão, é essa que acabo de vos referir. Quem não é consequente, amado irmão, será penalizado. A inconsequência será penalizada. Olha para a Bíblia. Vamos olhar para o texto. Vamos olhar aqui, nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 30 até o versículo de número 35. Versículo 31 até 35. Vendo os seus companheiros, responsivamente. Vamos ler todo mundo comigo, vamos lá. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um. Deus está vendo, irmão. Você acha que não, mas Deus está vendo o que passa no seu coração. Deus está vendo como você tem reagido. E ali estão os conservos, os amigos, viram como aquele homem se humilhou e como Deus foi generoso para com ele e o perdoou. E aí eles, angustiados com a justiça, contam para o seu senhor. E o seu senhor o chama e vai confrontá-lo, e o senhor o chama de servo malvado. Essa palavra pode ser traduzida para maligno, Satanás. Servo maligno. Jesus diz: você é um ímpio. Eu te perdoei e você fica atuando como ímpio. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Um inconsequente, irmão. Ele foi perdoado de 200 mil anos de trabalho. E só lhe deviam 100 dias de trabalho. E ele é inconsequente, é maligno, é malvado. E aí o Senhor diz o seguinte, querido: indignando-se ao seu Senhor, essa palavra é literalmente irado, resfolegando as suas narinas, entregou-o aos verdugos, aos carrascos. E sabe o que o texto diz? Até que lhe pagasse toda a dívida. Isso aqui é uma ironia do texto. Alguém riu, entendeu claramente. Foi a Julinha, moça inteligente, parabéns. Ela entendeu a ironia de Jesus. Quando é que ele vai pagar a dívida inteira? Nunca! A pena é eterna. Ele foi jogado nas mãos dos carrascos para a eternidade. A dívida nunca será
miséria paga. E aí Jesus disse, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Irmão, isso é muito sério. Se nós não perdoarmos, o Senhor não vai nos perdoar. Isso é muito sério. Quando a gente faz a oração que o Senhor nos ensinou lá em Mateus 6,12, a gente diz assim, e perdoa-nos as nossas, assim como nós. Será que a nossa oração é hipócrita quando a gente faz essa oração? No final da oração, Jesus diz o seguinte, se vocês não perdoarem as ofensas de vossos inimigos, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se você não perdoar, não tem perdão para você. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que não tem perdão para você? Porque quem não perdoa é porque não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Só pode não perdoar aquele que não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Aquele que tem uma dívida de 200 mil anos de trabalho, de carga, e pecaram contra ele em 100 dias. Se ele não perdoar, é porque ele não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. E se ele não entendeu o tamanho do perdão que recebeu, é porque ele não creu na graça de Jesus. É porque ele não creu no amor do Salvador. É porque ele não creu que o sangue de Jesus, seu Filho, lhe purifica de todo pecado. É porque ele não creu que ninguém pode cometer contra ele uma ofensa do tamanho da ofensa que ele cometeu contra o Senhor. Lembremos dos irmãos de José. Lá estão eles, irmãos. Jogaram seu irmão na cisterna. Mataram um animal, fingindo que era seu irmão. Venderam seu irmão para o Egito. Passaram-se décadas, amados amigos e irmãos. Provavelmente 20 anos, José foi vendido aos 17. Aos 37 começa a grande crise de fome, quando vem os irmãos dele. E José vê, irmão, e não tem jeito, José tem que perdoar. Mas no seu íntimo, amado irmão, brota toda aquela luta existencial. José chora, José grita, arma um estratagema, manda trazer Benjamim, culpa todo mundo. Depois se revela chorando e gritando, e toda a casa de Faraó ouve. Manda trazer Jacó de volta. Jacó tem quase como que uma parada cardíaca. José vive, deixa eu ver meu filho. E vem todo o texto. O texto não fala de parada cardíaca, mas o coração se lhe palpitou, se lhe parou, tá? Estou raciocinando. Estou na igreja do Guará 2, irmão. Não posso dar bobeira aqui não, reverendo. Né? O negócio é o seguinte. Então aqui a grande questão é que Jacó volta. E José está com seu pai até a morte dele. Quando Jacó morre, os irmãos de José inventam mais uma mentira. Eles mandam dizer, papai mandou falar que não deu tempo dele falar de morrer, até parece, que era bom você perdoar seus irmãos. E José manda chamar todo mundo tremendo de medo, falou assim, agora nós estamos enrolados. Esse homem é o mais poderoso da terra. Ele tinha um sonho, lembra quando ele era menino? Ele disse, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se ajoelhavam diante de mim. Lembra no dia que ele vai encontrar seus irmãos? Ele tinha tido outro sonho, que havia 12 colheitas de trigo, amados irmãos, e a dele ficou em pé, e as outras se ajoelhavam diante da dele, e os irmãos girados, quando viram de longe, dizem, lá veio tal sonhador. Algumas pessoas falam assim com quem sonha. Aí veio tal sonhador. E de repente, amados amigos e irmãos, naquele dia, José disse, vocês não entenderam nada. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que se nos preservasse a todos com vida. Irmão, só pode perdoar aquele que entende que Deus está no trono, aquele que entende que Deus está no controle de tudo, aquele que entende que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e nenhum deles cai sem a permissão do Senhor, aquele que entende que Deus é o dono dos céus e da terra e que nada, absolutamente nada do que acontece conosco foge ao seu decreto eterno. Só pode perdoar aquele que crê, e é isso que José está dizendo. José parece que conhecia Paulo com milhares de anos de antecedência. Vós intentastes os mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Só faltou continuar citando, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada na sua vida é por acaso. Tudo é para treinar você. É para moldar você. É para fazer de você alguém mais parecido com Jesus. E
Então, meu querido irmão, se você não consegue perdoar, é talvez porque você não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. E se você não entendeu o tamanho do perdão que está à sua disposição, está na hora de você olhar para o seu pecado nessa noite e dizer: Deus, eu sou um pecador miserável. O meu grande pecado é reter perdão. Mas eu quero lhe dizer que até para esse pecado, Deus tem provisão. A Bíblia diz, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse hoje o seu pecado de falta de perdão, ou falta de fé no perdão que recebeu. E o Senhor vai perdoar o seu pecado, vai restaurar a sua casa, vai abençoar a sua vida, vai curar os relacionamentos. Irmãos, a Bíblia é linda demais. Eu não sei se você lembra da história de Esaú e de Jacó. Ah, irmão, Rebeca não pode ter menino. Isaac orou para Deus dar filho. Quando eles nascem, Isaac já tem 60, irmão. Certo? Eles casaram aos 40, 20 anos sem ter menino. E aí a Bíblia diz que os dois brigavam no ventre e Rebeca já estava desiludida, perdeu a alegria de viver. Imagina um bebê dando na cara um do outro no ventre. Pá! O negócio era mais ou menos assim. Eles brigavam dentro do ventre. E aí então, meu irmão, quando eles foram nascer, saiu aquela mãozinha vermelha, cheia de cabelo, né? E aí depois puxou para dentro, e aí depois saiu de novo e saiu outro agarrado no calcanhar. Um chamou vermelho, Esaú, né? O outro se chamou Jacó, que significa aquele que puxa o tapete, puxa o calcanhar. Hein? E aqueles meninos viveram uma história de muita dificuldade. Um filhinho de papai, o outro filhinho da mamãe. O filhinho do papai vai para o campo, mata animais, macho, né? Todo cabeludo, vermelho, cabra macho, mas é incontinente, não sabe se conter, é um doido, não pode ver um rabo de saia, tinha que casar com a mulher da aliança, mas casou com uma, com duas mulheres, depois foi lá e casou com uma prima. Do lado de Ismael, é a tristeza da mãe. O outro é mais pacato, dentro de casa, arruma a casa, faz almoço. Tem marido bom aí, viu, meninas? Abre o olho, aleluia. Mas é um mentiroso safado. Roubou a primogenitura do seu irmão. Fica esperto, irmão. Olha para o caráter do rapaz. Roubou a primogenitura do seu irmão. Seu irmão chegou cansado um dia, estava lá fazendo um cozinhado, um cozido, né? Em Minas Gerais a gente fala cozinhado, né? Um cozido lá de lentilha. Rapaz, o que é isso aí que você tem aí? Um cozido de lentilha. Me dá aí que eu estou morrendo de fome. Se você me vender a primogenitura, eu penso nisso. O outro é um hedonista, né? Edom vem do nome dele, significa aquele cara que gosta do prazer. O cara que não pensa. A primogenitura é 2/3 da herança do pai. Falou assim, estou morrendo de fome, o que adianta a primogenitura? Me dá esse negócio aí. Jacó faz uma comidinha bonita, um pãozinho gostoso, leva lá a lentilha, come aqui, meu irmão. Rapaz, enrolou o irmão. Depois, no final das contas, no dia em que Esaú vai receber a bênção e saiu para matar um animal, Rebeca trama com Jacó, veste nele roupa de cordeiro, prepara um guisado do jeito que Isaac gosta. Jacó entra e pede a bênção, ele fala a voz de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Bota a mão na mão e está ali a pele do animal e abençoa Jacó, e Jacó rouba a bênção de Esaú. Isaac, irmão, não entendeu que Deus queria abençoar Jacó, por isso essa problemaiada toda aconteceu dentro de casa. E Esaú chora, urra, recebe uma bênção meio dura e fala assim, eu vou matar esse cara, só papai e mamãe morrer, eu pego ele. Rebeca ficou morrendo de medo, mandou o menino fugir para a casa dos parentes dela. E lá aquele enganador safado se tornou o enganado. Porque, querido, ele viu a prima dele, que era a mulher mais estonteante da terra, chamada Raquel. É normal um homem trabalhar, meu querido amigo, por uma mulher naqueles dias, 2 anos e meio. Aquele homem está idolatrando tanto aquela mulher. Ele tem tanto desejo da carne por ela. A ideia do texto original é essa. Ele está tão tarado por Raquel que ele fala, trabalho 7 anos. Ela era linda demais. A irmã dela era feiozinha. Tinha o zoinho torto, né? Dona Lia, tadinha, uma cara apagada, sem futuro. Menina, sofrida, E a irmã arrastava as multidões. E aí, meu amigo e irmão, o que aconteceu? Jacó trabalhou 7 anos, como se fosse 7 dias. E Jacó está tão tarado, irmão, se você entender, eu quero explicar para você no original, ele vira para o sogro dele assim, me dá uma mulher que eu quero ir para a cama com ela. É isso que significa a palavra, literalmente. Eu quero me deitar com ela. Se um safado pedir minha filha em casamento desse jeito,
Ah, meu irmão, eu posso esquecer que eu sou pastor na hora, viu? Me dá minha mulher que eu quero ter relações com ela. É isso que ele fala. E Labão, mais bandido que tudo, faz uma armação, enche a cara de Jacó no dia da festa. Jacó se casa com Raquel, dorme com ela. Quando ele acorda, é Lia. Brincadeira, né? Ele trabalha mais 7 anos, é enganado, é tratado, é moído. Deus o quebranta, Deus o converte. Deus, quando ele volta, aparece para ele no Val do Jaboque. Deus luta com ele. Irmãos, a história é bonita demais. Deus se deixa vencer. Irmão, se o Senhor dá um peteleco de Jacó, ele morre na hora. Mas o Senhor toma forma de homem, vai lutando com Jacó, e de repente, então, naquele momento, Jacó, no fim do dia, agarra aquela teofania, aquela manifestação de Deus feito homem, e o Senhor pergunta, ele falou assim, não vou te deixar isso se você não me abençoar. E o Senhor pergunta para ele o nome dele, ele fala, Jacó, mudei seu nome, agora é Israel. Você é príncipe de Deus, você lutou com Deus, você venceu, você é o meu príncipe. Jacó pergunta, qual é o seu nome? Ele, o que você tem que saber meu nome? E aí o Senhor solta e fala, me solta que eu estou indo embora. Jacó Peniel, Jacó bota o nome daquele lugar. Peniel significa a face de Deus. Ele falou assim, eu vi a face de Deus e não morri. Mas Jacó volta diferente, sabe por quê? Porque o Senhor tocou na articulação da coxa dele. Agora Jacó volta assim. Ó. Já viu uns cabas que mancam assim? Às vezes é Deus, né? Jacó volta mancado, né? O Senhor fere Jacó. Jacó começa a mancar para entender que Deus não o destruiu por amor, irmão. E todos aqueles que andam com Jesus e andam com Ele, mancam. Todo aquele que é piedoso, que é cheio do Espírito, você vai ver que ele é quebrado em alguma coisa. Ele já foi humilhado de um jeito ou de outro. Ele tem que mancar para entender que Deus é o Rei da glória. E Jacó volta mancando e vai ver seu irmão, prepara 700 animais para dar de presente para ele. E aí separa o povo, Esaú vem com 400 pessoas. Jacó está morrendo de medo, orou ao Senhor, meu irmão vai me matar, vai acabar tudo aqui. Mas aí Jacó vai mandando presente, restituição. Quando vê seu irmão de longe, ajoelha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ajoelha várias vezes. E quando ele se vê, irmãos, a cena é maravilhosa. A Bíblia diz que eles agarram no pescoço um do outro e começam a chorar. Eu tenho esperança de que Deus faça isso aqui no nosso rebanho, irmãos. Que nós possamos nos abraçar e chorar, porque o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. E Ele é o Senhor que cura os nossos relacionamentos. Que Deus traga hoje perdão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Ele traga reconciliação sobre você. Que você, meu irmão, em nome de Jesus, se entenda que não há limite para você perdoar os outros. Que você entenda por que isso pode acontecer, porque o perdão que você recebeu é infinito. Que você, meu querido amigo e irmão, entenda muito bem que você foi perdoado e tem que ser consequente, tem que perdoar, porque a inconsequência vai ser penalizada. Você está precisando perdoar alguém? Se nessa hora você precisa, no bom sentido, entregar o perdão, lembre-se de que ninguém nunca te amou como Jesus. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você precisa de perdão hoje, corra, 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 corra. Jesus está de braços abertos, pronto a te perdoar. Corra para os braços do Senhor. E você vai ouvir a doce voz do Senhor dizendo, eu te perdoo, meu filho, de todos os pecados. Vem a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Que o Senhor te perdoe hoje, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se você precisa perdoar ou ser perdoado, essa hora é para você. Essa é a hora do perdão. Essa é a hora de clamar a misericórdia de Deus. Ore por sua vida. Se você precisa do perdão de Deus, ore por você. Se você precisa da graça de Deus para perdoar outro, ore por sua vida nessa hora. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Diga, Senhor, quebranta o meu coração, tira esse rancor, é isso que tem matado a sua vida.
É isso que tem deixado você essa pessoa amargada, triste, uma pessoa difícil, porque o seu coração está cheio de rancor. Mas hoje o Senhor quer quebrar o seu coração. O Senhor quer quebrantar a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, onde você está, chore, ore, diga: Senhor, me perdoa. E se você tem que pedir perdão para algum irmão, você vai sair daqui hoje e vai pedir perdão em nome de Jesus. E que esse irmão te perdoe porque é perdoado, porque foi salvo. Se você, meu irmão, precisa de vitória nessa área do perdão, aí onde você está, bota seu joelho no chão, eu quero orar com você. Deus tem chamado essa igreja a se humilhar e eu quero dobrar o joelho. Se você precisa de trabalho nessa área, ou abençoar alguém nessa área, ou se você quer ser bênção nessa área, dobre os seus joelhos, clame o perdão de Deus sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui ajoelhados diante do Senhor. Primeiro, nós queremos te pedir perdão quando não perdoamos. Queremos, Deus, te pedir perdão quando muitas vezes guardamos rancor no coração, ó Deus, e sentenciamos a pessoa dentro do nosso peito, sem obedecer às Escrituras e confrontá-la, e dar a ela o benefício da dúvida para que se arrependa. Pai, muito obrigado que o Senhor não nos trata desse jeito. Ó Pai, perdoa-nos quando nós não temos perdoado. E ó Pai, faz o nosso coração entender que não há limites para o perdão, porque o perdão que o Senhor deu para nós é infinito. Pai, dá-nos a bênção da consequência nessa questão do perdão em nome de Jesus, Pai. E ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós não sejamos inconsequentes, porque a inconsequência será penalizada. Quem não pode perdoar não foi perdoado. Tem o coração duro, acredita ser salvo, mas não é. Está na igreja, mas está longe de Deus, caminhando para o inferno. Pai, no nome de Jesus, lava o coração do teu povo e muda, Deus, a alma do teu povo. Faz de nós arautos do perdão. Faz de nós pacificadores, a Bíblia diz, porque estes serão chamados filhos de Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos visita com quebrantamento e com restauração, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Vamos cantar essa música que o Alessandro estava tocando? Quero chamar a equipe para cantar.